Rogério, bom, diante desses desafios todos vividos, né? Quando você classifica de 0 a 10, vamos pensar, né, uma nota aí, a importância do monitoramento hoje, né, dentro de uma propriedade? O monitoramento é de extrema importância, né, Luiz Eduardo? Você sabe que eu e o seu pai, é, a gente treina muita gente, né? Mas está cada vez ficando difícil de encontrar pessoas que se propõem a trabalhar com isso, né? Então a gente está experimentando algumas novas tecnologias, né? É, Sensores, né? Para tentar reduzir essa dificuldade, né? Mas a questão do monitoramento é importante na medida que a gente vai ser cobrado de trabalhar aplicações mais localizadas, né? Então, para ter aplicações localizadas, a gente tem que ter uma assertividade, né, do monitoramento muito maior, né? Sendo que a gente tá tendo dificuldade hoje em ter pessoas, né, que hoje são pessoas que fazem isso, né, na maior parte, para estar realizando esse trabalho de monitorar praga e doença de lavoura, né? Tá complicado, né? A gente, por mais que você tenha ferramentas, né, de gestão de monitoramento, né? Exemplo, o Farmbox, um, um Protector, enfim, né? Um TBDC, né? Você não consegue ter quem alimenta esses dados, né? A gente está buscando talvez aí uma automatização, uma automação desse tipo de atividade também, né? O problema é como, né? Como e em quanto tempo a gente vai estar, né? A gente está justamente no período de transição, né? Se fala muito de IA, né? Inteligência artificial, mas assim, a aplicabilidade nessa parte né? Nessa parte do manejo é bem precária, né? Então a gente tem que reimaginar algumas formas aí, né? Hoje a gente trabalha com monitoramento. A gente, lá atrás, quando eu comecei, quando eu fazia monitoramento, a gente era um técnico, um monitor para cada 500, 600 hectares de algodão, né? Para cada 1.000 de soja, né? 1.500 hectares. Hoje não, hoje um monitor de algodão, ele tem que se virar para uns 2.000 hectares de algodão, né? E um de soja tem que fazer uma fazenda inteira, né? 3.000, 4.000 hectares, né? Ele sozinho, né? Daí a gente tem também a questão da legislação trabalhista, que dificulta um pouco essa questão de negociação para fazer essas operações, né? Hoje você tem que trabalhar com turno, trabalhar é, com turnos de trabalho, né? Para você não ter que ficar carregando hora extra, né? Existem algumas barreiras, assim, os entraves em relação ao trabalho no campo, né? Ser muito bem ajustado para o ambiente urbano, né? Mas para o ambiente agrícola, ele ainda tem que ser revisto, né? Principalmente na questão legislativa, né? Não vou falar mais flexível, né? Mas tinha que ser mais ajustada, né? Para nossa realidade. Então, o monitoramento, a gente está é importante, é a base da sustentabilidade do negócio, mas hoje a gente tem dificuldade pela escassez de pessoas, né? Dispostas a trabalhar nesse setor, né? Uhum. Pensando ainda no algodão que está a campo, né? Você comentou a questão de perda de estruturas por conta do clima que teve aí recentemente. O que você tem visto ou tem feito para mitigar esse problema, ou que as fazendas que tiveram menos problema, digamos, com isso, fizeram, assim? O que você poderia falar disso Bom, para o pessoal? Ou como eles podem se antecipar a isso ainda, né? isso é difícil tem que ter uma bolinha de cristal para saber manejar dessa forma, né? Que você está falando. As formas que eu enxergo assim como estratégicas aí para não para eliminar o problema, que você nunca vai conseguir, né? Porque isso Sim. depende do fator climático, né? Mesmo irrigado depende do clima, né?
você não comanda nebulosidade, você não comanda luminosidade, né? Então, e nem muito menos temperatura, né? Temperatura ainda tem algumas formas, né? Mas, assim, é bastante difícil, né? Vamos começar aí, né? Escolha de cultivares, né? Uma janela, talvez, pensando em abortamento, apodrecimento, uma janela de plantio um pouco mais ampliada, né? Cultivares mais... mesclar mais cultivares precoces, médias e talvez até tardias, né? Pensando em sequeiro, né? E um uso mais assertivo de regulador de crescimento, né? Na cultura do algodão é bem consolidado, né? Cloreto mepiquate, cloreto de cromequate, né? Enfim, existem esses dois ativos aí que você consegue manejar um pouco, né? De que forma, né? Você vai regulando, tem que conhecer bem a variedade a cultivar, né? Mas aí você vai manejar ela de forma que a luz tenha penetração o dossel dela tenha penetração de luz, né? Então, aquela coisa de arquitetura colunar do algodão hoje é meio complicada, né? Pensando nesse tipo nessas novas cultivares, né? Hoje a gente tem que começar a olhar se a gente não vai ter que trabalhar com algodão, o pessoal chama de pinheirinho, né? Que é mais triangular, assim, né? Que é onde você tem uma maior penetração de luz, né? Fotossinteticamente ativa, né? Para reduzir essa questão do abortamento e melhorar o pegamento por consequência, né? Hoje você tem variedades aí, cultivares de algodão que tem uma taxa de abortamento menor, né? Então, uma taxa de abortamento menor, e então, por consequência, maior número de estruturas retidas, né? Uma questão de genética, mas se você não trabalhar essas outras questões, né, de regulador, principalmente, adubação, né, e montar as suas estratégias de adubação para você conseguir fazer esse tipo de manejo, né? É bastante complexo, né? Não é uma receitinha de bolo, sabe, Josi? Sim, Né? sim. Não tem como a gente fazer, porque você tem que estar lá no campo, olhar, né? Então, a presença do profissional lá, né? Seja da consultoria, seja do pessoal que está dentro das fazendas, né? Do corpo técnico das fazendas, seja até pessoal das empresas aí, né? Das empresas dos fornecedores, né? De insumos. E daí você tem que ter uma presença maior, né? De gente olhando aquilo ali, né? Porque não existe uma métrica para a gente fazer um manejo bem assertivo, né? Existem alguns modelos, né? O professor Fábio Ecker é um dos que se propõe a fazer isso, mas assim, é bastante complicado de você aplicar, né? Numa região onde você tem uma estabilidade climática teoricamente melhor, você consegue talvez ter uma previsibilidade por conta de um modelo, né? Mas nenhum modelo prevê o que passa aqui na Bahia, né? Que são interrupções, né? De chuvas, né? Ou elevações de temperatura, né? Que é outra coisa que interfere bastante, né? Mas na questão do abortamento, né? A gente tem duas formas de abortamento e cavitação, né? Abortamento, a gente tem, está muito relacionado com balanço entre fotossíntese, né? E respiração, né? Então você tem que ter uma fotossíntese líquida sempre positiva. A partir do momento que você não tem você tem um 0 a 0, um empate técnico aí, né? Aí ela vai preferir jogar a estrutura fora. Porque ela prefere sobreviver, né? Porque ela vai viver para sempre, né? Assim, a A programação dela, né? É diferente de uma soja, de uma cultura anual, né? Então ela vai jogar a estrutura. E tem a questão da cavitação também, que a gente está tentando entender um pouco melhor, né? Até assim com a ajuda de alguns profissionais que eles
estudam muito isso, né? Que é um deles é o Ricardo Andrade, outro que é daqui, né? Amigo nosso. Existe também, tem o professor Evandro Fagan, a gente tem o professor André Reis, né? Então tem o professor Pazetti, né? Também são pessoas que nos auxiliam, né? Se não tomar decisões, pelo menos a gente tem um entendimento do que pode estar levando a ter uma maior ou uma menor taxa de abortamento, né? Mas todos eles convergem, assim, na questão do regulador, né? Que você tem que ser mais assertivo, né? Em regular. E isso aí que é o limitante, assim, né? Porque não existe regra para fazer isso, né? Uhum.